domingo é o dia do Senhor. É importante mais que a gente guarde um dia para Deus, né? Não como uma obrigação, não como uma escravidão, né? Aliás, nós vamos falar um pouco sobre isso, essa escravidão à lei, nós vamos falar sobre isso na nossa mensagem. Bem-vindo à Igreja Trinity Online, uma alegria muito grande ter você aqui. Vamos louvar a Deus, vamos cantar louvores, fale com Jesus, peça para Deus falar com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que esse tempo, Senhor, seja um tempo maravilhoso para cada pessoa que está agora ouvindo essa mensagem, assistindo esse culto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos. Fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ala celeste então me transportar, adorarei prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tu és grande, grandioso és
és tu. Se pelo vale eu passar, não temerei, comigo estás. Se o dia mau a mim chegar, eu nada temerei, em ti confiarei, pois só tu és o meu pastor, que me conduz em teu amor. Louvarei, meu Rei, Jesus, o Salvador. Louvarei, meu Rei, Jesus, Senhor. Se pelo vale, se pelo vale eu passar, não temerei, comigo estar. Se o dia mau a mim chegar, eu nada temerei, em ti confiarei, pois só tu és o meu pastor, que me conduz em teu amor. Louvarei, meu Rei, Jesus, o Salvador. Louvarei, meu Rei, Jesus, Senhor. Bendito seja Deus que me deu a vitória, e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória, e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória, e do vale me resgatou. Com o seu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória, e do vale me resgatou. Com o seu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Louvarei, meu Rei.
O tema da nossa mensagem hoje é servindo no Espírito. Servindo no Espírito, a gente vai explicar por quê. Romanos capítulo 7. Estamos na metade do livro de Romanos, né? O Romanos tem 16 capítulos, estamos chegando ali já pela metade. E Romanos capítulo 7 nós vamos ler os versos 1 a 6. Então eu vou ler aqui nessa tradução, Nova Versão Internacional, a partir do verso 1. Diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Eu quero que você vá pensando, não ouça uma leitura ou leia a Bíblia assim correndo, né, passando por cima das palavras. O que acontece é o seguinte, a gente entende a palavra. Então eu falo assim para você, lei, você fala, eu sei o que é lei. Mas aí Paulo diz, fala a vocês como pessoas que conhecem a lei. Que lei? A quem ele está se referindo? Então, vá prestando atenção nesse cenário todo. Paulo está escrevendo aos romanos, a cristãos que estão em Roma. Mas lá em Roma tinham judeus. Então, ele está escrevendo e ele sabe que esses judeus convertidos precisam conhecer algumas coisas e precisam saber como que eles vão fazer essa continuidade, não é, daquilo que eles conhecem do Antigo Testamento com a vida nova em Cristo Jesus. Então ele diz, meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Fica mais claro agora, né? Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele viver, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Simples, né? Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Vamos orar. Eterno Deus, esta é a tua palavra, palavra poderosa do Senhor. E Senhor, para nós, no século 21, às vezes fica difícil compreendermos alguns conceitos e relacionarmos alguns entendimentos aí do texto. Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo fale conosco. Fale comigo. Me dê graça, Senhor, para poder explicar e dê graça para cada pessoa que estiver ouvindo para poder entender. Eu resisto a toda forma de ação maligna, de distração, de qualquer tipo de ataque do maligno nessas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Veja que interessante, o texto que a gente está lendo, capítulo 7 de Romanos, quero fazer aqui um breve paralelo entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Lá no capítulo 6, ele diz que nós morremos para o pecado. E aqui no capítulo 7, ele diz que nós morremos para a lei. Vamos tentar entender bem isso daqui. Mas entrando nesse paralelo, o que a gente tem? No capítulo 6, versículo 3, Paulo diz, morremos para o pecado. E aí, então, morremos para o pecado pela união da morte com Cristo. Da morte de Cristo, né? Nós, unidos a Cristo na sua morte, morremos para o pecado. No capítulo 7, verso 4, ele diz, nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Existe um paralelo aqui, né? Morrer para a lei, morrer para o pecado. No capítulo 6, versos 17 e 18, nós fomos justificados e libertados do pecado. No capítulo 7, verso 6, nós fomos libertados da lei.
No 6, 4 e 5 diz assim, participamos da ressurreição de Cristo. No 7, versículo 4, diz que nós pertencemos àquele que ressuscitou dentre os mortos. No capítulo 6, versículo 4, assim como agora vivemos em novidade de vida, ele está falando que a vida libertos do pecado para vivermos uma vida nova. No capítulo 7, versículo 6, também assim agora sirvamos em novidade do Espírito. No capítulo 6, verso 22, ele fala que o fruto que nós colhemos, por estarmos livres do pecado, conduz à santidade. E no capítulo 7, versículo 4, ele diz que nós produzimos frutos para Deus. Então, aqui eu sei que é difícil, às vezes você que está assistindo, você que está vendo aí, ou ouvindo apenas, né? Fica difícil assim, poxa, mas eu não sei que versículo é esse, etc. O importante é que a gente compreenda esta diferenciação que tem no capítulo 6 e o 7. Uma vez libertos do pecado, vivemos para Deus. Uma vez libertos da lei, vivemos para Deus. Então aqui eu tenho no capítulo 6 a força do pecado, que ele diz que a gente não deve continuar pecando, etc. E no capítulo 7 ele fala da lei. A gente vai entender um pouquinho sobre essa questão da lei. Mas antes eu quero fazer aqui uma leitura muito interessante de um comentarista que diz o seguinte: em Romanos 6,14 em diante, ele escreve: vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui, a antítese entre lei e graça indica que ele está se referindo à forma de justificação, que não se dá pela nossa obediência à lei, mas por pura misericórdia de Deus. Em Gálatas 5,18, ele diz, se vocês, o próprio Paulo, né? Gálatas 5,18, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui a antítese entre lei e Espírito indica que ele está se referindo à forma de santificação, que não se dá pelo nosso esforço para guardar a lei, mas pelo poder do Espírito que habita em nós. Assim, se tratando da nossa justificação, não nos encontramos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E para sermos santificados, não dependemos da lei, mas somos guiados pelo Espírito. Então, olha aqui. Essa é a antítese, né, entre lei e graça, entre lei e o Espírito. O que é isso? Até agora, ou até o capítulo 6, né, de Romanos, Paulo está reforçando que ninguém é salvo pela sua própria força. Então, eu vou fazer isto, isto e isto, consequentemente serei salvo. O que é um pensamento recorrente dos nossos dias, né? Por conta de teologias ruins, de teologias mal explicadas, né? Ou até mal formuladas, e as pessoas acreditam nisso. Essa coisa do eu preciso fazer alguma coisa para Deus me aceitar. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus me receber. Lembra-se que falamos sobre perdão e justificação. Perdão é a liberação do débito. Você não deve mais. Então, quando Deus nos perdoa, ele diz, você está livre daquela dívida de passado, de uma vida errada, de uma vida fora do plano de Deus. Mas a justificação é a aceitação. É quando o Senhor me aceita para um relacionamento com Ele. Né? O que nós, seres humanos, fazemos? Você diz assim para uma pessoa, você está perdoado, mas eu não quero te ver mais. Né? Você está livre, você não me deve mais. Tá? Você me deve 5 mil reais, você não me deve mais. Tá livre, pronto, pode ir embora para sua casa. Cara. E aí você diz para você mesmo, eu não quero nunca mais ver essa pessoa. Certo? É assim que a gente faz. Deus, ele não faz assim. Ele diz, você está livre da sua dívida, mas eu quero te convidar a um relacionamento comigo. Isso é justificação. Então a justificação não me torna justo, me considera justo. É diferente.
Eu não sou justo e nem vou me tornar justo por conta do sacrifício de Cristo. Eu não sou justo, mas eu sou considerado justo, ou seja, o tratamento de Deus a mim será um tratamento de relacionamento íntimo com Ele. Então eu posso ter relacionamento com Deus. Tudo bem até aqui? Então quando falamos sobre justificação, quando Paulo fala sobre justificação, ele está falando sobre isso. Agora, a pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos é, uma vez que eu estou salvo, né, que eu fui recebido pelo Senhor, eu fui perdoado e recebido pelo Senhor, como deve ser a minha vida? A Bíblia chama isso de santificação. É um processo de melhoria, um processo de voltar-se cada vez mais para Deus. A palavra santo quer dizer separado, né? Mas não é separado assim, eu vou separar isso aqui daqui. Não. Imagine que você entra numa loja e você tem lá um vaso. E você diz, nossa, que vaso bonito, eu quero comprar. Chama o dono da loja e diz, eu quero comprar esse vaso. E o dono diz assim, infelizmente ele já tem dono. O dono só não levou ainda, mas ele está aqui, mas ele tem dono. Ele está separado para quem comprou. É isso que é a ideia da santidade, da santificação em nós. Uma vez que eu estou em Cristo, eu fui separado para Deus. A quem eu pertenço? Pertenço ao pecado? Não mais. Pertenço à lei, ou seja, tenho que obedecer à lei para poder ser recebido por Deus? Não. Então, nem sou escravo do pecado, nem sou escravo da lei, passo a ser um escravo por amor a Cristo. Porque fui comprado, porque fui resgatado. Então agora eu vivo para Ele, num processo de santificação. Cada dia mais pertenço ao Senhor, cada dia mais vivo para Ele, cada dia mais a minha mente é inundada com a presença de Deus e com os valores do Senhor. Faz sentido? Está percebendo aqui? Então vamos continuar. No capítulo 7, versículo 4, Paulo diz assim, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Vamos pensar um pouquinho sobre essa frase. Por que eu já pulei no versículo 4? Porque o 1, 2 e o 3, Paulo dá um exemplo para tentar mostrar para as pessoas qual é essa conexão e a força da lei. Então ele dá o exemplo do quê? Do casamento. Ele diz, olha, você tem aqui uma mulher e um homem, eles se casam. Eles estão casados. Essa mulher pode casar com outro? Qual é a resposta? Não, ela está casada com esse. Se ela se casar com outro, o que acontece? Ela é chamada adúltera. Então, quando que ela pode se casar com outro? Segundo essa regra, segundo essa lei. Quando há uma quebra dessa lei. E quando é que há uma quebra dessa lei? Paulo diz, quando morre. Então, se o marido morrer, ela está livre para casar com quem quiser. Esse exemplo, eu não quero entrar aqui na questão do casamento e nas relações todas do casamento, mas o exemplo de Paulo é mostrar uma coisa muito interessante, que a lei de Deus vale para todo mundo, desde que a gente nasce até a gente morrer, certo? Quer dizer, ela vale, ela não pode ser quebrada. No entanto, quando Paulo diz no versículo 4, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, quando ele diz vocês morreram para a lei, não quer dizer que a lei de Deus deixou de existir. O que quer dizer é que a lei não pode, como nunca pôde, salvar uma pessoa. Então eu preciso entender isso, de que eu morro para a lei para poder viver para Cristo. Porque não dá para viver os dois juntos aqui. A lei, ela constituiu-se de um aio, de uma ama, de um serviçal para me levar a Cristo. Uma vez que a lei me leva a Cristo, ela me deixa com Cristo e ela sai de banda. Não dá para servir os dois. Então eu vou explicar isso daqui um pouquinho mais. Vamos lá. Basicamente, no Antigo Testamento, nós temos três aplicações da lei, ou três tipos de lei. A lei civil é aquela lei que você vê assim,
olha, você não pode fazer isso, eu tenho que fazer aquilo em relação à comunidade, em relação à cidade, se matar vai acontecer isso, se você roubar vai acontecer aquilo, olho por olho, dente por dente, é o civil, a lei civil. Você tem a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela foi dada para o serviço a Deus. Então você tem essa lei sendo iniciada lá no tabernáculo e depois ela integrada ao templo, ok? É a lei cerimonial. Os cantores, os sacerdotes, a dieta dos sacerdotes, o óleo da unção, a maneira como o sacerdote deveria se vestir, o significado da vestimenta dos sacerdotes, isso daí é lei cerimonial. E você tem uma terceira via, ou da lei, que é a lei moral. A lei moral, basicamente, você tem o resumo dela nos 10 mandamentos. Okay? Que depois o Senhor Jesus vai mostrar que esses 10 mandamentos, ele praticamente resume a 2, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, basicamente, nós temos essas 3 áreas da lei. A lei civil. A lei civil, a gente continua vivendo sob ela? Não. Não tem como viver sobre a lei civil, sob a lei civil. A lei cerimonial? Não. Por quê? Porque tudo se cumpre em Cristo. O tabernáculo se cumpre em Cristo. O sacerdócio se cumpre em Cristo. A unção se cumpre em Cristo. Né? A porta de entrada se cumpre em Cristo. A ovelha que morre se cumpre em Cristo. Então não tem mais lei cerimonial para nós. O que é que fica? A lei moral. Mas a lei moral, ela tem a força da salvação? Paulo diz não. Por quê? Porque a lei, ela chama atenção para aquilo que existe dentro de mim. Por exemplo, Paulo cita isso, né? Ele diz, quando a lei diz não cobiçarás, e eu cobiço, eu peco, porque eu peco contra aquela lei. Então o que a lei faz? A lei chama atenção daquilo que já existe dentro de mim. Se não tem lei, eu não sei se está certo ou errado. No entanto, lá no capítulo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo já havia discutido que existe uma lei que Deus põe no nosso coração. E que não está necessariamente ali nos 10 mandamentos, mas que ele põe no nosso coração para a gente discernir o que é certo e errado. Então, como é que é esse negócio de eu morri para a lei? Eu morri para a força que essa lei opera em mim, no sentido de dizer, primeiro, é assim que você deve viver. Segundo, se você fizer isso, você vai morrer, você vai ter uma penalidade. E terceiro, essa lei é para me levar a Cristo. Então, eu morro para a lei para viver para Cristo. Então, esse viver para Cristo é sem lei? Essa é a grande pergunta que muita gente faz. Sim e não. Sim, é sem lei, porque a lei agora é lei do Espírito, que obviamente está nas Escrituras, obviamente é a lei moral. Não, eu não posso viver sem essa lei, porque essa lei, ela me dá o direcionamento para eu viver em santificação. Ok? Então, sim, eu devo viver debaixo da lei? Não, eu não sou salvo pela lei. Sim, eu devo obedecer à lei? Não, eu não devo obedecer para ser salvo. Essa é a dinâmica aqui o tempo todo. Então, tudo culmina na pessoa de Cristo. Então, qual é o ponto de convergência total? É Cristo. Vou dar um exemplo para você. Existem algumas seitas e filosofias, etc., que dizem assim, você tem que fazer isso, e citam um texto, por exemplo, do Antigo Testamento. Você tem que fazer isso, se você não fizer isso, você não tem salvação. Certo? Você já viu isso? A pergunta é, está certo ou errado? Segundo o ensino paulino. Está errado. Por quê? Porque se eu estou em Cristo, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer que serei uma pessoa que vai agradar a Deus.
Ah, mas está no 10 mandamentos. Por exemplo, o sábado. Né? Quanta luta, quanta briga por causa do sábado. Jesus disse, o sábado foi criado, foi criado para ajudar o ser humano e não para escravizar o ser humano. O sábado foi criado para ser uma bênção para o ser humano e não para o ser humano viver em função do sábado. Essa dinâmica fica o tempo todo aqui na nossa mente. Então, se alguém chegar para você e falar assim, se você não guardar o sábado, você não agrada a Deus, consequentemente você não é salvo, essa pessoa está redondamente enganada, equivocada relativamente à teologia da salvação. Não é possível. Paulo acabou de dizer, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Se nós morremos para a lei não tem essa força sobre mim para me levar a Deus. A lei moral, ela continua existindo e sim, eu devo obedecê-la por amor numa nova dinâmica de relacionamento com Deus, que é a lei do Espírito, Espírito Santo. Então, olha o capítulo 7, versículo 4 de novo. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, por meio do corpo de Cristo. Não está falando da igreja, está falando de Cristo que morreu na cruz, para pertencerem a outro. Lembra lá do casamento? Morreu o marido, a mulher pode casar. Quem é a mulher aqui nesse exemplo de Paulo? Nós. E quem é o novo marido aqui? Cristo. Então eu tinha lá o marido, primeiro era a lei e agora é Cristo. Não dá para viver sob esses dois senhores, né? Então ele diz, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então como é que eu vou viver essa vida de santificação? Sob a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus. Faz sentido isso? Você está compreendendo como isso é importante ou não? Olha, deixa eu te falar uma coisa. No versículo 5 e versículo 6, existem aqui antíteses. Basicamente, no versículo 5 tem 4 pontos que Paulo fala a respeito da vida sem Cristo. Olha só. Porque quando vivíamos segundo a carne, número 1, as paixões pecaminosas, número 2, postas em realce pela lei, lembra? A lei avisa, postas em realce pela lei, número 3, a lei, operava em nossos membros a fim de frutificarem para a morte, 4. Então ele fala da carne, das paixões pecaminosas, da lei e da morte. Então ele diz, isso aqui é o que você vivia antes, debaixo da lei. Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Esse é o grande ponto. Então, se ninguém consegue cumprir toda a lei serve para quê? Para me orientar e me levar a Cristo. Por exemplo, se Cristo não tivesse vindo, a lei de Deus teria que ser de alguma maneira diferente lá. Por quê? Porque do jeito que ela é impossível ser praticada. Porque a natureza humana não consegue obedecer totalmente à lei de Deus. Certo? Então eu tenho aqui 4 questões. A carne, as paixões pecaminosas, a lei e a morte. E no 6... Aí ele diz, agora, porém, libertados da lei, eu não estou sem lei, eu não sou libertino. Existe a lei moral de Deus, eu não devo deixar essa lei moral de jeito nenhum. Mas, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Paulo está falando mal da lei? Não. A partir do versículo 7, a gente vai ver isso outro dia, a partir do versículo 7, Paulo vai escavar um pouquinho mais isso e ele vai dizer para as pessoas, porque certamente essa mensagem chocou os judeus. Você não pode esquecer que a lei para os judeus era extremamente importante. Até hoje, para aqueles que não são cristãos, é tudo que eles têm. Aí você chega e diz, você tem que morrer para a lei, o cara fala, peraí, isso é uma heresia, uma loucura. Então, se eu tirar a lei, eu vivo libertinamente? Paulo diz, não. Então a lei é má? Não, a lei é boa.
No entanto, a lei, ela só mostra para mim a minha limitação e a minha fraqueza. E essa minha limitação e fraqueza só tem solução na pessoa de Cristo. Por isso eu preciso morrer para a lei para viver para Cristo. Porque se eu não morro para a lei, eu continuo debaixo da condenação da lei. Porque como eu não consigo obedecer, eu vivo na consequência daquilo que é a desobediência da lei, à lei. Né? Por exemplo, se você ler Deuteronômio capítulo 27, 28, etc., você vai ver isso, né? Essa dinâmica. Em Levítico também tem essa dinâmica. Se você obedecer, vai acontecer isso, isso, isso. Se você desobedecer, vai acontecer isso, isso, isso. Ora, eu obedeço um pedaço, desobedeço no outro pedaço, aí eu já recebo maldição aqui, aí eu quero receber bênção aqui, aí eu fico perdido. Por quê? Porque o que Paulo está fazendo conosco, queridos, é nos tirar os nossos olhos de nós e da lei e colocar em Cristo. Se eu olho para mim, é autojustificação. Então eu acho que eu tenho que resolver essa questão e eu vou resolver e eu vou ser salvo. Eu vou pensar assim. Se eu penso na lei, eu penso, bom, basta servir ritualmente a lei, ritualmente fazer as coisas que estão descritas na lei e, consequentemente, eu vou ser salvo. Mas quando eu olho para Cristo, Cristo diz assim, você não tem força sozinho, você não tem força pela lei, você precisa de mim. Por isso, Cristo morreu pelos nossos pecados, perdoou os nossos pecados, nos recebeu para Ele, nos considera justos para podermos viver uma vida nova em santidade. No capítulo 6, versículo 4, ele diz assim, portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Certo? Lá no capítulo 6, ele diz, você é livre do poder do pecado. Então, como é que eu devo viver? Uma vida nova em Cristo Jesus. No capítulo 8, que a gente não chegou ainda, Paulo diz assim, logo no versículo 1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Qual que é a lei do pecado e da morte? Aquela lei que diz, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. E a lei do Espírito? É a lei do amor de Deus, que pelo Espírito Santo dentro de mim, me leva a viver as leis morais de Deus como santificação e não processo salvífico. Eu espero estar ajudando e eu espero que com isso a gente fique livre dos nossos pensamentos errados e equivocados, né? Muita gente eu tenho ouvido muito acontecer entre pessoas que se dizem cristãs uma vida promíscua, né? Pessoas que estão pecando contra Deus achando que está certo. Por quê? Porque elas estão se auto-justificando. Elas dizem, eu creio em Deus, eu não abandonei a igreja, mas não interessa para Deus o que eu faço aqui. Interessa sim. Essa ideia de que eu posso estar livre da lei moral é um perigo. Nós não estamos falando sobre isso. E essa ideia de que eu posso resolver essa questão simplesmente por acreditar em Deus, Paulo já explicou isso para a gente. Você crê que há um Deus? Você faz muito bem. Até o diabo crê e estremece. Foi Paulo ou Tiago que falou isso? Bom, fica para você procurar. Desculpa, eu não me confundi aqui. Mas, de alguma maneira, o que a gente precisa compreender é o seguinte, eu não posso viver de acordo com aquilo que eu acho que é correto, e nem achar que eu posso viver baseado em rituais, e assim a minha vida está tudo bem com Deus. Não. Você tirou Cristo dessa equação, você não tem nada. Vamos orar? Eterno poderoso Pai, Senhor de toda a vida, louvamos e adoramos o Senhor.
E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida te seja agradável. Não é a vida que eu faço o Senhor ficar bem, mas é a vida que o Senhor determinou para eu viver, para eu fazer aquilo que o Senhor quer. E vou viver por amor, e vou viver para viver uma vida de santidade na tua presença. Deus eterno, em nome de Jesus, ajuda que cada pessoa compreenda as Escrituras e viva por meio delas para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e fale dessas mensagens. Proclame, coloque nas mídias sociais. Se você ama as pessoas, leve essa mensagem para o mais distante possível, né? Compartilhe isso tudo, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e te dê paz. Amém e amém. Te adoramos, Jesus, por tudo que tu és. O coroamos, nosso Rei. Te agradecemos, Cristo, por teu amor por nós e entregamos tudo a ti. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Te agradecemos, Jesus, por tua provisão, nosso refúgio, proteção. Te adoramos, Cristo, incomparável és, a ti a glória, honra e poder. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Nós te adoramos. Bendizemos o teu nome. Só tu és santo. Somos teus filhos. És nosso Senhor, povo escolhido para o teu louvor. Deus poderoso, nunca nos deixou. Teu amor
somos teus filhos, és nosso Senhor, povo escolhido, para o teu louvor. Deus poderoso, Nunca nos deixou, teu amor nunca falhará. maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Maravilhoso, maravilhoso, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome e declaramos que somos teus filhos. E existe herança para aqueles que são teus filhos. Que possamos viver as verdades bíblicas, que possamos tomar posse das bênçãos que o Senhor já tem preparado para nós. Declaramos que o Senhor é maravilhoso e não há nada, nada nem ninguém que se iguale ou se compare a Ti. Tu és maravilhoso. Te louvamos, Senhor.